Olá, meus irmãos. Espero que estejam todos muito bem. Nesse vídeo, vou estar trazendo o estudo de A Sentinela, que vai ser estudado na reunião de fim de semana dos dias 12 a 18 de maio de 2025. Vai ter como tema: Imite o modo de pensar de Jeová e de Jesus. E vamos para os parágrafos. Parágrafo 1 e 2. Pergunta A. O que está envolvido em amar a Jeová? Resposta. Amar a Jeová envolve todo o nosso ser, mente, coração, alma e força. Isso quer dizer que nossos pensamentos, sentimentos, desejos e ações devem estar em harmonia com a vontade dele. Esse amor se reflete em nossa total dedicação e obediência a Deus, mesmo quando isso exige sacrifício pessoal. Pergunta B do parágrafo 1 e 2. Como Jesus mostrou esse amor? Resposta. Jesus demonstrou seu amor por Jeová de forma completa e perfeita. Ele usou sua mente para entender e cumprir a vontade do Pai, mesmo sabendo que isso lhe traria sofrimento. Sua lealdade e disposição de sofrer mostram que ele colocou a vontade de Jeová acima de qualquer outra coisa. Parágrafo 3. Pergunta: que privilégio Pedro teve e o que ele incentivou os cristãos a fazer? Baseado em 1 Pedro 4, versículo 1. Resposta. Pedro teve o privilégio inigualável de acompanhar Jesus de perto, observando como ele pensava, falava e agia. Com base nessa experiência, ele incentivou os cristãos a se armar da mesma disposição mental de Cristo, ou seja, que tivessem a mesma forma de pensar e de reagir às dificuldades. Isso seria como uma arma poderosa na luta contra o pecado e as influências deste mundo. Pergunta do parágrafo 4. O que vamos ver neste estudo? Resposta. Neste estudo, vamos aprender como podemos pensar como Jeová, ser humildes e ser sensatos. Essas qualidades são baseadas no modo de pensar e agir de Jesus, que é o reflexo perfeito da mente de Deus. Estudando o seu exemplo, podemos imitá-lo cada vez mais. Pergunta do parágrafo 5. Em que situação Pedro não pensou como Jeová? Resposta. Pedro não pensou como Jeová quando, ao ouvir que Jesus sofreria e morreria, tentou impedi-lo, dizendo: Tenha compaixão de si mesmo, Senhor. Embora tenha falado com boas intenções, ele estava adotando um ponto de vista humano, tentando proteger Jesus do sofrimento. Mas isso contrariava o propósito de Jeová. Pergunta do parágrafo 6. Como Jesus mostrou que imitava o modo de pensar de Jeová? Resposta. Jesus respondeu firmemente a Pedro, dizendo: Para trás de mim, Satanás. Ele mostrou que sua mente estava alinhada com a de Jeová e que não aceitaria conselhos que o desviassem da vontade divina, mesmo que viessem de um amigo próximo. Isso mostra como Jesus estava comprometido com o propósito de seu Pai, mesmo quando isso significava dor pessoal. Pergunta do parágrafo 7. O que ajudou Pedro a mudar seu modo de pensar? Veja também a imagem. Resposta. Pedro aprendeu a pensar como Jeová quando aceitou a missão de pregar aos gentios. Apesar de isso ir contra os costumes judeus da época. Ao obedecer à direção de Jeová e visitar Cornélio, ele demonstrou humildade e disposição para ajustar seu ponto de vista. O comentário da imagem é: a imagem mostra Pedro entrando na casa de Cornélio. Essa cena representa uma mudança significativa no modo de pensar de Pedro. Ao dar esse passo, ele demonstrou que estava disposto a aceitar a visão
de Jeová sobre os gentios, abandonando preconceitos e tradições humanas. Pergunta do parágrafo 8. Como podemos mostrar que pensamos como Jeová? Segundo 1 Pedro, capítulo 3, versículo 8, e anota. Resposta. Podemos mostrar que pensamos como Jeová quando nos esforçamos para estar unidos na mente, ou seja, ter um pensamento alinhado com os princípios da Bíblia. Isso se reflete em nossas ações. Por exemplo, em vez de desencorajar um irmão que deseja servir em tempo integral, podemos apoiá-lo e até oferecer ajuda, mostrando que valorizamos as coisas espirituais como Jeová valoriza. Pergunta do parágrafo 9 e 10. Que grande exemplo de humildade Jesus deu? Resposta. Na noite antes de sua morte, Jesus deu um exemplo extraordinário de humildade ao lavar os pés dos apóstolos. Esse gesto, geralmente feito por um servo, mostrou que ele não se apegava à sua posição como Senhor, mas também estava disposto a servir. Ele lavou até os pés de Judas, que o trairia, mostrando paciência e verdadeira humildade. Pergunta do parágrafo 11. Como Pedro mostrou que tinha aprendido a ser humilde? Segundo 1 Pedro, capítulo 5, versículo 5. Veja também a imagem. Resposta. Pedro demonstrou humildade ao desviar a atenção de si mesmo após realizar um milagre. Em vez de se exaltar, ele deu todo o crédito a Jeová e a Jesus. Ele também ensinou aos cristãos a se revestirem de humildade, expressão que lembra o gesto de Jesus ao amarrar as toalhas para lavar os pés dos discípulos. Um comentário da imagem. Só pode dizer: a imagem mostra Pedro diante de uma multidão, depois de curar um homem aleijado. Apesar do milagre, Pedro não buscou glória para si. Seu exemplo nos ensina que, mesmo quando fazemos algo notável, devemos reconhecer que foi por meio do poder de Jeová e não por méritos próprios. Pergunta do parágrafo 12. Como podemos continuar desenvolvendo humildade, assim como Pedro? Resposta. Podemos desenvolver humildade verdadeira ajustando nossos pensamentos e intenções. A humildade real não é só aparência ou palavras modestas, mas nasce do coração. Quando fazemos o bem sem esperar reconhecimento e servimos a Jeová com alegria, mesmo sem sermos notados, mostramos que aprendemos a lição da humildade, assim como Pedro. Ser sensato é ter equilíbrio, tomar decisões de acordo com princípios de Jeová e reconhecer nossas limitações. Isso envolve confiar na orientação de Deus por meio da oração e colocar as coisas espirituais em primeiro lugar. A sensatez protege nossa amizade com Jeová e nos ajuda a evitar decisões impulsivas. Pergunta do parágrafo 14. Dê um exemplo de uma situação em que Pedro não confiou em Jeová. Resposta. Quando Jesus disse que todos os discípulos iriam tropeçar, Pedro foi impulsivo e afirmou que ele jamais faria isso. Mas, naquela mesma noite, ele negou Jesus 3 vezes. Se tivesse seguido o conselho de Jesus para orar e se manter vigilante, talvez tivesse resistido melhor à pressão. Esse episódio mostrou a importância de depender da força de Jeová. Pergunta do parágrafo 15. O que ajudou Jesus a continuar sendo sensato na noite antes de morrer? Resposta. Jesus orou repetidamente a Jeová
antes de ser preso e morto. Mesmo sendo perfeito, ele reconhecia sua necessidade da ajuda divina. Suas orações sinceras o fortaleceram para enfrentar os desafios com coragem, sem desviar do propósito de Deus. Pergunta do parágrafo 16. O que mostra que Pedro se tornou sensato, confiando mais em Jeová? Com base em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 7. Resposta. Depois de aprender com seus erros, Pedro passou a depender mais da orientação de Jeová. Quando Jesus pediu aos discípulos que esperassem o Espírito Santo, Pedro obedeceu e permaneceu em oração com os irmãos. Isso mostrou que ele havia amadurecido e aprendido a confiar verdadeiramente em Deus. Pergunta do parágrafo 17. O que precisamos continuar fazendo, independentemente das nossas habilidades? Veja também a imagem. Resposta. Precisamos continuar orando a Jeová em todas as situações, confiando que Ele sabe o que é melhor. Independentemente de nossas habilidades ou experiências, devemos buscar sua orientação antes de tomar decisões importantes. Isso é um sinal de sensatez e fé. Comentário da imagem. A imagem mostra uma jovem em oração silenciosa, enquanto outras pessoas ao seu redor estão distraídas. Isso ilustra bem o que o parágrafo ensina. A jovem está confiando em Jeová num momento importante, talvez antes de uma entrevista ou decisão difícil. Seu exemplo destaca o valor de buscar a orientação de Deus, mesmo quando outros não fazem o mesmo. Parágrafo 18. Pergunta. Assim como Pedro, como podemos imitar melhor a Jeová? Resposta. Podemos imitar melhor a Jeová desenvolvendo qualidades como humildade, sensatez e amor sincero. Assim como Pedro mudou e cresceu espiritualmente ao longo do tempo, nós também podemos nos transformar. Jeová nos criou com a capacidade de refletir suas qualidades. Quanto mais buscamos imitá-lo, mais agradamos a Ele e fortalecemos nossa amizade com nosso Pai Celestial. Vamos para as perguntas de recapitulação. Como podemos pensar como Jeová? Resposta. Podemos pensar como Jeová ao estudar sua palavra, entender sua vontade e ajustar nosso ponto de vista ao dele, mesmo quando isso for difícil. Assim como Pedro aprendeu a aceitar a vontade de Deus em relação ao sofrimento de Jesus e a pregação aos gentios, também devemos estar dispostos a mudar nossa forma de pensar para nos alinhar com a de Jeová. Segundo, como podemos ser humildes? Resposta. Ser humilde envolve reconhecer que não somos superiores aos outros e estar dispostos a servir sem buscar destaque. Jesus deu o maior exemplo ao lavar os pés dos apóstolos. Pedro aprendeu com isso e, mais tarde, agiu com humildade ao dar todo o crédito a Jeová e Jesus por um milagre. Devemos imitar essa humildade no nosso dia a dia, mesmo em tarefas simples. E por último, como podemos ser sensatos? Resposta. Ser sensato é tomar decisões equilibradas com base na vontade de Jeová, reconhecendo que dependemos dele. Pedro aprendeu isso após ter confiado demais em si mesmo e negado Jesus. Depois, passou a orar mais e incentivou outros a fazerem o mesmo. Nós também mostramos sensatez
quando buscamos a orientação de Deus antes de tomar decisões importantes. Então, esse foi o estudo de A Sentinela. Lembrando que são comentários curtos para que mais pessoas consigam comentar na reunião. Espero que todos tenham gostado. Obrigado por assistir. E quem ainda não se inscreveu no canal, já se inscreve para não perder nenhum conteúdo. Até o próximo vídeo.